E aí, irmão, como vão as coisas? Já ouviu falar em álgebra matricial? Já sim, a álgebra matricial é uma síntese das operações de adição e multiplicação envolvendo matrizes e escalares. Esta síntese serve para quê? A síntese é importante para sabermos o que pode ser feito e o que não pode ser feito quando multiplicamos ou adicionamos duas ou mais matrizes. Quais seriam os pontos principais dessa álgebra matricial? Vamos ver um pequeno vídeo. Preste bem atenção nos diferentes tipos de associatividade, distributividade. Também observe o que é elemento neutro, elemento oposto e matriz identidade. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre álgebra matricial. Para isso, considere as matrizes A, B e C com tamanhos apropriados e alfa e beta escalares. São válidas as seguintes propriedades. A primeira propriedade que a gente pode definir seria a propriedade denominada comutatividade. Ou seja, o que significa isso? Se você somar a matriz A com a matriz B nessa ordem, o resultado é igual à soma da matriz B com a matriz A. Então significa que a adição de matrizes ela é comutativa. Isto é, se você muda a ordem da soma dessas matrizes, o resultado continua o mesmo. A segunda propriedade nós denominamos associatividade. Essa propriedade ela também diz que se você vai somar três matrizes, você pode somar uma matriz com o resultado da soma de outras duas. Por exemplo, eu posso aqui somar a matriz B com a matriz C e a esse resultado eu somo a matriz A. Isso também é equivalente a somar a primeira matriz A com a matriz B e ao resultado somar a matriz C. Então, como vale essa igualdade, nós dizemos que a adição de matrizes ela é, além de comutativa, também é associativa. Outra propriedade é o elemento neutro. Por exemplo, vamos chamar aqui de matriz 0 barra, uma matriz onde todos os elementos, de m linhas e m colunas, onde todos os elementos dessa matriz são compostos, são o elemento zero, o número zero. Então, se você somar a matriz A com essa matriz nula, o resultado vai ser a própria matriz A. Por isso que nós dizemos que essa matriz 0 barra é a matriz que faz o papel do elemento neutro para a adição. Elemento simétrico. Então, para cada matriz A, existe uma única matriz que a gente chama de menos A, onde cada elemento da matriz menos A ele tem um sinal contrário dos elementos da matriz A. De modo que, se eu somar essa matriz A com a matriz menos A, o resultado vai ser a matriz 0 barra, que é o elemento neutro da adição de matrizes. A propriedade E nós denominamos também de associatividade, só que agora a associatividade é entre escalares. O alfa e o beta são números reais, por exemplo. Então, se eu pegar a matriz A e multiplicar por um número real beta, e em seguida multiplicar esse resultado por um número alfa, isso é equivalente a, primeiro você multiplicar o alfa e o beta, e depois multiplicar esse resultado pela matriz A. Por isso que a gente diz que a multiplicação por escalar de matrizes é associativa. Outra propriedade é a distributividade. A distributividade diz que eu não vou mudar o resultado da minha operação se eu pegar dois escalares, adicionar esses escalares e depois multiplicá-los pelos elementos da matriz A. Isso é equivalente também a multiplicar um escalar por A, depois multiplicar o outro escalar por A e somar os resultados.
A distributividade também pode ser escrita, né, a distributividade em relação aos escalares e também em relação a um escalar e duas matrizes. Por exemplo, se eu multiplicar um alfa pela matriz resultante da soma de A com B, isso é equivalente a multiplicar esse escalar por A, depois multiplicar o escalar por B e somar os resultados. Propriedade H, denominada também associatividade, é a associatividade para a multiplicação de matrizes, que diz que se eu multiplicar uma matriz B por uma matriz C e depois, nessa ordem, multiplicar a matriz A, né, com essa matriz resultado, isso é equivalente a primeiro multiplicar a matriz A pela matriz B e depois multiplicar essa matriz por C. Né, os resultados não se alteram. Propriedade I, que seria o elemento neutro, para cada inteiro positivo, né, que a gente chama de P, a matriz P por P, né, dada por 1 na diagonal principal, que seria essa diagonal aqui, e 0 nos demais elementos, é denominada a matriz identidade. Então, é uma matriz que tem essa característica. A diagonal principal só tem números 1 e os demais elementos fora da diagonal principal são compostos pelo elemento 0. Essa matriz identidade ela tem uma propriedade interessante. Porque se eu pegar uma matriz A e multiplicar pela identidade com a mesma ordem de A, isso, né, resulta na própria matriz A. Da mesmo modo, se eu pegar uma identidade e multiplicar, colocar ela antes da matriz A e fizer a multiplicação, o resultado também vai ser a própria matriz A. Né? Por isso que ela é chamada de identidade. Quando eu multiplico qualquer matriz por essa matriz I, o resultado é a própria matriz. Nós também podemos fazer a distributividade com matrizes. Né? O que significa essa distributividade? Significa que eu posso somar duas matrizes B e C e ao resultado disso eu multiplico a matriz A, que isso será equivalente a multiplicar A por B, depois A por C e em seguida somar os resultados. Isso também pode ser escrito como somando A e B, ou B e C, somo B e C, multiplico esse resultado por A. Isso é equivalente a multiplicar B por A, C por A e depois somar os resultados. Também podemos fazer associatividade em relação à multiplicação por escalar, né? Tanto faz eu multiplicar A por B, depois multiplicar isso por alfa, ou multiplicar A por alfa, depois o resultado por B, ou ainda multiplicar B por alfa e depois o resultado por A. Outra propriedade da álgebra matricial é que toda vez que eu calculo a transposta de uma matriz transposta A, o resultado é a própria matriz A. Né? Então, a transposta da transposta é a matriz original, nesse caso seria a matriz A. Se eu calculo a soma de duas matrizes e depois calculo a transposta disso, né, isso também pode ser escrito como a transposta de A mais a transposta de B, e aí depois você soma. Então, tanto faz você somar as matrizes e calcular a transposta, ou você pode calcular a transposta individualmente e depois somar os resultados. Mesma coisa, quando eu multiplico um escalar por A e depois calculo a transposta, isso é equivalente a calcular a transposta de A e depois multiplicar esse resultado, né, essa matriz, por um escalar alfa. A propriedade O, ela merece bastante atenção, porque se eu tenho A vezes B, né, é uma matriz originada pelo produto de A por B e calculo a transposta, isso é igual a B transposta vezes A transposta. Notem que a ordem muda. Aqui eu tenho A vezes B e calculo a transposta, e isso é equivalente a B transposta vezes A transposta. Valeu, irmão. Obrigado.